dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a este vídeo, que vai ser uma reapresentação, na verdade, de um resultado que nós já apresentamos numa aula lá pra frente, na playlist do Universo Netteriano. Só que eu resolvi separar esse trecho, ao destaque que a gente pode dar a esse resultado, e ao fato também de que, para a gente mostrar que um anel é principal somente se todos os seus ideais primos são principais, a gente não precisa estar naquele contexto netteriano, tá? Então a gente só precisa do lema de Zorn mesmo. E aí eu posso me referir a esse vídeo aqui nessa playlist de alfabetização em anéis. Tudo bem? Então fiquem aí com essa demonstração. E aí agora a gente vai fazer um bônus, tá? O próximo resultado não tem muito a ver com esse contexto netteriano, mas ele é uma versão do resultado que nós demonstramos, não sei se foi na última aula, que se todos os ideais primos de um anel forem infinitamente gerados, a gente consegue mostrar que todos os ideais na verdade são infinitamente gerados, e aí portanto o anel é netteriano. A gente vai meio que provar algo parecido disso para ideais principais, tá? A gente vai mostrar que se todo ideal primo for principal, então o anel é principal, tá? Bem interessante isso também. Então, proposição. Bônus. Eu diria que é um bônus porque aqui a gente não precisa da hipótese de ser netteriano, tá? Alguns livros até colocam essa hipótese para ficar mais fácil você encontrar um certo elemento maximal que a gente vai calcular, vai obter aqui, mas a gente vai usar o lema de Zorn, de novo, para obter esse cara, e a gente não precisa dessa hipótese, tá? O bônus aqui é porque não precisa eu já falei, né? Não precisa da hipótese ser netteriano, mas é interessante porque ele tem uma certa similaridade com o que nós provamos para netterianos, né? Os ideais primos serem infinitamente gerados. Então, a gente mostra que A é principal, A é o anel principal, ou seja, todos os seus ideais são principais, se somente se e somente se todos os ideais primos de A são principais. Então basta que os ideais primos sejam principais para que o anel seja um anel principal, tá? A demonstração, em certo sentido, ela é bem parecida com o que a gente fez no caso dos ideais serem infinitamente gerados, os ideais primos serem infinitamente gerados. No finalzinho que vai ter uma pequena diferença, mas digamos que o modus operandi de demonstrar é muito parecido. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar, usando a mesma ideia, de novo, né? A ida aqui é imediata, não tem o que fazer. Se todo ideal é principal, todos os ideais primos são principais. Então a ida não tem o que fazer. Na volta, eu só sei que os ideais primos são principais. Então eu vou considerar a coleção de todos os ideais não principais, vou chamar aqui de S. É o conjunto dos ideais. Vamos chamar de outra letra aqui, sei lá, B. B. Eu acho que eu vou usar Ibirão na frente. Não, pode ser. B. C. Pronto. C. Talvez C assim. Esse para dizer que é ideal. Para ficar bonitinho. C é ideal não principal de A. E aí, se a gente quer mostrar que A é um anel principal, A é um anel principal se esse S aqui é vazio. Né? Que ele não pode, para ele ser principal, ele não pode ter ideais não principais. Então a gente vai supor que esse S é diferente de vazio, e aí a gente vai tentar chegar numa contradição com isso. Então suponha que o S seja diferente de vazio. Aí a gente vai usar o lema de Zorn aqui de novo, tá? Vou pegar aqui uma coleção qualquer. Aqui eu vou começar a testar a hipótese do lema de Zorn. Então seja C lambda em L, uma coleção, uma cadeia na verdade, em S, ou seja, todos esses ideais aí são não principais, né? Eles estão aqui. Seja isso daí uma cadeia em S.
uma cadeia em S, então o que vai acontecer? A gente tem que encontrar uma cota superior, né? Sendo uma cadeia, se eu unir todo mundo, isso vira um ideal, certo? Então logo C definido como a união dos lambdas em L dos C lambdas é um ideal de A. Tá? A gente, bom, I é uma cota superior, né? Então, I é uma cota superior. I é uma cota superior para essa cadeia aí, para a cadeia. Lembra que aqui a gente está considerando essa coleção S com a ordem parcial dada pela inclusão, né? Então, a união sempre é uma cota superior para uma coleção de conjuntos. Então, isso aqui é uma cota superior para a cadeia, que a gente está trabalhando com ela. Agora, para eu poder aplicar o lema de Zorn, essa cota superior precisa estar na coleção S, certo? Então, a gente tem que mostrar que esse ideal C não pode ser principal. Tá? Olha só o que acontece se ele for. Se C for principal, se C é um ideal principal, ou seja, se ele é gerado por um único elemento, então existe digamos, T pertencente a C, tal que o ideal C é gerado por T. Certo? Agora, por outro lado, esse T pertence a algum desses ideais, certo? Já que ele está nessa união, ele está em algum deles, tá? Daí, existe, digamos, um índice lambda zero, tal que o T pertence a esse ideal, C lambda zero. E aí, por conta disso aqui acontecer, o ideal gerado por T, com certeza, continua no C lambda zero, porque o C lambda zero é um ideal. Tá? Agora, por outro lado, o que vai acontecer? O C lambda zero, ele é um desses ideais, né? Então ele está contido na união de todo mundo. Ele está contido em C, e o C é justamente o ideal gerado por T. Então a gente tem essa inclusão e temos essa inclusão. Tá? Então, isso aqui implica necessariamente que o C lambda zero é o ideal gerado por T, e aí estamos dizendo que esse ideal é principal. Se ele é principal, ele não pode pertencer ao S. E isso é um absurdo. Porque ele pertence ao S, né? Eu peguei uma cadeia em S, né? O C lambda pertence a S para todo lambda em L, em particular para esse lambda zero, tá? Então isso aqui é uma contradição. Então essa contradição vem do fato da gente supor que o C é principal. Então o C não é principal. Então logo, C não é o ideal principal. E isso implica então que essa cota superior está na coleção S. Tá? Então agora basta a gente trabalhar com o lema de Zorn. Tá? A gente mostrou aqui, ó, esse trechinho que nós fizemos aqui foi para mostrar que essa coleção aqui, esse conjunto parcialmente ordenado, né, essa classe de ideais parcialmente ordenada, satisfaz a hipótese do lema de Zorn. Então se ela satisfaz a hipótese do lema de Zorn, eu posso aplicá-lo. Né? A gente pode colher os bons frutos que ele nos traz. Então essa coleção tem um elemento maximal, basicamente é isso. Então vamos... eu vou parar aqui, porque a gente só precisa de mostrar agora que esse elemento maximal, ele, por ser maximal, ele é não principal, né? Mas a gente vai acabar mostrando que ele é principal, então isso vai gerar uma contradição. Eu vou deixar esse negocinho separado aqui, ó, porque é isso daqui que a gente está... Essa aqui que é a hipótese de absurdo, né? Agora, bom, nós vimos que a gente pode aplicar o lema de Zorn, né? Então, pelo lema de Zorn, temos essa coleção S admite um elemento maximal. Admite um elemento maximal, tá? Que a gente vai chamar de H. Vamos aqui chamar de H. Tá? E aí, bom, ele admitindo um elemento maximal, esse elemento maximal não é principal, certo? Então logo H não é principal, porque ele está em S. Assim, H não é principal,
E aí, por hipótese, olha, se ele não é um ideal principal, por hipótese ele não pode ser um ideal primo, né? Aqui vai ser bem parecido com o que a gente fez antes, nessa parte, nesse trecho aqui. A forma de abordar o problema. Porque a hipótese me diz que todos os ideais primos são principais. Então, por hipótese, se ele não é principal, ele não pode ser primo. Por hipótese, H não é um ideal primo. Não é um ideal primo do anel A. Desse anel, estamos trabalhando com ele. Uma vez que ele não é um ideal primo, ele tem que furar a condição de ser um ideal primo, né? Então, daí existem A e B pertencentes ao anel A, tais que o A não pertence a H, o B não pertence a H, mas o A vezes B pertence ao H. Então, pessoal, eu apaguei algumas coisas aqui para a gente ter espaço. A gente vai precisar de um pouquinho de espaço aqui agora, só para não ter que apagar no meio. Como é que a gente vai fazer aqui agora, então? A gente vai proceder de uma maneira esperta. A primeira coisa que a gente tem é isso daqui, ó. Como o B não pertence ao H, então a gente tem essa inclusão estrita, né? Então, o ideal, a soma do ideal H com o ideal gerado por B contém propriamente o H. E aí a maximalidade de H implica que esse ideal aqui não pode ser não principal. Ele não pode pertencer a S, né? E H é maximal em S. Então, o H mais o ideal gerado por B é um ideal principal, certo? Ou seja, ele não pertence a S e, portanto, tem que ser um ideal principal. E aí, isso implica que existe um D no anel A, tal que o ideal H mais o ideal gerado por B é o ideal gerado por D, né? Não sei por que eu fico fazendo isso daqui, né? Bom, deixa assim mesmo, eu poderia colocar assim logo, né? Mas tudo bem. Só uniformizar a anotação. Satisfaz, eu gosto de usar os dois, então se eu escrever de jeitos diferentes, não reparem não, tá? E aí isso implica, claro que assim, o que acontece? Ó? Já que o D pertence a isso daqui, o D pode ser escrito como um H0 mais um A0B para alguns H0 no H e A0 no anel A. Tá? E aí agora a gente quer trabalhar com algum ideal, com outro ideal que relaciona o elemento A, né, com outro ideal principal que a gente vai precisar. E vai ser o seguinte, ó, eu vou definir J assim, esse ideal aqui, ó, que é o HB, que é, lembrando, definido pelos elementos alfa em A, tais que alfa vezes D pertence ao H, né, que é um ideal do anel A, certo? Bom, isso aí é um ideal de A. Observe claramente que o H está contido em J, certo? Claramente o H está contido em J, porque se eu pegar um elemento aqui em H qualquer, eu posso multiplicar ele por qualquer coisa que continue em H, tá? Então, o H está contido em J. E uma outra coisa que a gente observa é por conta dessa igualdade do D aqui, ó, note que A vezes D, eu quero mostrar que o A também pertence a esse J. Ó. O A vezes D é o A vezes H0 mais A0 A vezes B. Vou deixar organizado dessa forma, porque isso aqui me diz ó, que o H0 pertence ao H, a gente sabe que o A vezes B também pertence ao H, então isso implica que o A vezes D pertence ao H, certo? Então isso aqui me diz que o A pertence a J. Então com essa pertinência e com essa inclusão, a gente garante que isso aqui acontece. Ó. O H mais o ideal gerado por A está contido em J, já que o H está contido em J e o A pertence a J. Só que isso daqui contém propriamente o H, certo? Uma vez que isso contém propriamente o H, o J contém propriamente o H. E aí ele tem que ser principal pela maximalidade de H, certo? E pela maximalidade
pela maximalidade de H em S. S é o conjunto dos ideais não principais, né? Então J não pode ser não principal, então ele tem que ser principal. Segue que J é principal, e isso implica a existência de um C pertencente a J, né? Tal que, ou ao anel A, mas vai acabar também J mesmo, tal que o J é o ideal gerado por C. Tá? E aí, bom, sendo o J o ideal gerado por C, em particular, como C pertence a J, então C vezes D pertence a H. Isso já é uma coisa que a gente tem, certo? Em particular, o C vezes D pertence ao H, o que implica, obviamente, que o ideal gerado por C vezes D está contido em H. O que a gente vai mostrar agora equivale à inclusão contrária. Olha só. E aí, se a gente provar isso, acabou, né? Porque a gente chega numa contradição. Porque, por um lado, o H não é principal e, por outro, ele é principal, então tem um problema. Então, lembra aqui, ó, que o H não é principal. Porque ele é o elemento maximal de S, que é o conjunto dos ideais não principais, certo? Então, a gente tem essa informação aqui, ó. Eu já apaguei, mas a gente tem ela. Tá? Então, a gente tem isso. Só que a gente também vai conseguir provar isso daqui, ó. E como é que a gente vai provar isso? Ó? Bom, vamos pegar um Hzinho, um Hzão qualquer. Tá? Como o H está contido, primeira coisa, como o H está contido nesse ideal, ele é gerado por D, certo? Bom, como H está contido, claro, nesse ideal soma, que é gerado por D, então esse Hzinho está no ideal gerado por D. Então existe um alfa pertencente ao anel A, tal que o H é um múltiplo de D por alfa, né? Alfa vezes D. Só que isso aqui está me dizendo que alfa vezes D, que é igual a H, pertence ao H, certo? Então, ó, alfa vezes D pertencer ao H, está me dizendo que o alfa pertence a J, certo? Ele é um elemento do anel A, tal que o produto dele com esse D pertence ao ideal H. Então, isso aqui me diz que o alfa pertence a J e o J é gerado por C. Tá? E o J é gerado por C. Então, isso aqui me diz que o alfa é igual a um beta C para algum beta no anel A. E aí, finalmente, já que o H é alfa D, ó, H é alfa D, mas o alfa é beta C. Isso aqui é beta C D, mas o produto é associativo, então isso aqui é beta C vezes D, certo? Então isso aqui está provando que esse H pertence ao ideal gerado por CD. E aí a outra inclusão está demonstrada. A outra inclusão está demonstrada e agora o absurdo já está batendo a porta. Porque isso prova, só para finalizar então, logo o H é gerado pelo elemento CD, o que implica que o H é principal, e isso implica que o H então não pode pertencer ao S, e isso é uma contradição. Tá? Então, portanto, aquele S, que é o conjunto dos ideais não principais, é vazio, S é vazio, e portanto, A, já que ele não tem ideais não principais, A tem que ser um anel principal. Tá bom? Isso fecha a demonstração então dessa proposição bônus.